Noite, boa noite, pessoal. Estamos começando então a semana da reconexão alimentar. Estou muito feliz. É o primeiro evento online que eu faço sobre nutrição comportamental. Eu tinha essa ideia há muito tempo já de fazer esse evento online, mas não tinha conseguido até agora colocar em prática. Então, eu aproveitei que essa semana é a semana do nutricionista e quis trazer aí para vocês esse presente, porque eu acredito muito na nutrição comportamental. A nutrição comportamental ela traz esse olhar diferenciado para a alimentação, para como nós agimos em relação à alimentação. E isso é muito importante, né? A gente precisa estar mais atento ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos. E é tudo que nós vamos trabalhar essa semana aqui, todos os dias. A semana está recheada de coisa bem legal, de conteúdo bom. Então não deixe de assistir. Mesmo se você não puder assistir online, né? Você pode estar assistindo depois, os vídeos vão ficar gravados. Pode mandar o link também para os amigos, para quem você quiser, para poder assistir e participar aqui com a gente. Quem está aqui com a gente já, vai deixando um oizinho aqui no chat para eu conhecer, para a gente bater um papinho, né? Ao longo aqui, eu não quero só eu ficar falando com vocês, né, gente? Eu quero que vocês falem também comigo. Ao longo desse evento, a gente precisa fazer trocas, né? A nutrição comportamental, uma das coisas importantes é a troca. Por quê? A partir do momento que eu escuto vocês também, eu consigo ajudar de uma maneira muito melhor. Eu consigo entender o que se passa com você. Então, quando algo fizer sentido aqui do que eu estou falando, fizer sentido para você, coloca aqui nos comentários, né, no chat. Comigo acontece isso, não, isso não acontece. Até mesmo para a gente ir guiando melhor aí a nossa semana. Porque o intuito da semana da reconexão alimentar é ajudar vocês a se reconectarem com a alimentação. E para a gente já começar aqui, porque eu não quero me estender muito, eu não quero fazer um encontro muito longo, porque eu sei que todo mundo aqui tem seus afazeres, né? Mas vamos tirar esse momento agora. Se você puder, né? Fique num lugar tranquilo, num lugar calmo, para que você consiga ouvir e absorver bem tudo que eu vou falar aqui para você hoje, tá? Para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma respiração. Vamos fazer uma respiração em 4 tempos, tá? Então a gente vai respirar em 4 tempos e vai soltar em 4 tempos. Isso é uma das práticas que a gente vai utilizar muito aqui e que você deveria também utilizar antes da sua alimentação. Vamos lá? Então a gente começa fazendo uma inspiração. Só mais uma vez. Muito bem. Agora sim você está preparado para a gente começar a semana da reconexão alimentar. E como falar em reconexão no mundo tão conectado que nós temos hoje, né? É até um pouco irônico a gente falar em desconexão nesse mundo. Já ouviram falar a expressão mundo VUCA? É uma expressão que tem no marketing, no empreendedorismo, né? Que é para mostrar quanto o mundo está assim agitado, que as coisas acontecem em milésimos de segundos, muitas coisas, e a gente tem que estar ligado a tudo isso. Então,
Quando a gente não tinha conexão da internet, quando a gente não tinha telefone, a gente demorava muito tempo, né, para a gente conseguir conversar com alguém, o acesso às informações era difícil. E hoje é tudo tão rápido, né? Com a evolução, você ter isso aqui na sua mão, você faz isso tão rápido. A comunicação, ela se tornou tão rápida que às vezes a gente fica tempo sem ver outra pessoa, mas a gente consegue estar sempre sabendo da vida dela, seja pelo Instagram, seja pelas redes sociais, né? Seja pelo WhatsApp, por conversa, enfim. Então, a gente está tão conectado com o mundo global, com as coisas que estão acontecendo. Uma coisa que aconteceu num outro país lá, a gente já fica sabendo em segundos, mas a gente está completamente desconectados com nós mesmos. E isso é muito preocupante. Por quê? Quanto mais conexão eu tenho com os outros, menos conexão eu tenho comigo mesmo. Então, às vezes, a gente precisa ter um momento de introspecção, a gente precisa ter aquele momento, a tal da meditação, né? Mas não só isso, a gente começar a prestar atenção no que a gente faz dia a dia. Vamos fazer aqui uma enquete rápida. Vocês podem responder aí no chat se vocês quiserem. Quantas pequenas escolhas, pequenas decisões vocês fizeram só no dia de hoje, né? Muitas, eu acredito, né? Vocês conseguem calcular, conseguem mensurar isso? Não, né? Porque a gente, desde a hora que a gente abre o olho até a hora que a gente vai dormir, a gente está fazendo escolhas, a gente está. Vamos saber qual roupa eu vou colocar, vou saber se eu preciso comer tal coisa, que hoje eu tenho que fazer tal coisa, vou olhar na minha agenda, vou para o trabalho, vou levar as crianças para a escola, enfim. A gente tem inúmeras coisas para fazer no nosso dia. E isso faz, às vezes, grande parte dessas coisas a gente faz no piloto automático, né? A gente faz ali no automático, sem precisar ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Isso acontece com vocês? Coloca aqui no chat para mim. Eu quero saber quem está aqui com a gente. Vocês ainda não me falaram quem está aqui. Deixa aqui para mim. Deixa um oizinho aí, coloca o seu nome. Fala para mim se isso que eu estou falando para você faz sentido. Isso acontece com você? Metade das coisas que você faz no dia, você faz muito consciente ou você faz mais no piloto automático? Como dirigir, por exemplo, né? No começo, quando você está aprendendo, você está lá na autoescola, você está super tenso, né? Você está atento a todas as coisas, você presta atenção muito fielmente naquilo ali. Mas depois, conforme vai passando o tempo e você vai aprendendo e você vai pegando prática naquilo, aquilo não se torna mais tão difícil, né? Você acaba fazendo tudo automático, né? Como se você estivesse dirigindo um carro automático. Porque você nem percebeu, você está com a cabeça lá em outra coisa e você está fazendo aqui, dirigindo, e a gente faz muito isso todos os dias. E isso demanda da sua rotina mesmo, né? Você tem uma rotina muito conturbada, às vezes você tem muitas atividades para fazer no dia, às vezes coisas inesperadas aparecem também. E aí o que acontece? Você acaba ficando desatento. E onde a alimentação entra nisso tudo, né? E aí é um ponto muito importante, que muitas vezes você não percebe, mas você come sem saber o que você está comendo. Você simplesmente abre a geladeira, pega alguma coisa, sai comendo, fazendo outras coisas, né? Fala aqui para mim, quem aqui costuma comer assistindo televisão ou mexendo no celular, ou estudando no computador, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja só comer?
Eu tenho quase certeza que é a grande maioria. Alguém aí quer falar comigo? Deixar um oizinho aqui no chat. Isso faz sentido para você? Isso acontece também com você? Porque nós estamos acostumados agora a ter um tipo de entretenimento a todo momento, né? Então, muitas vezes a gente está, muitas vezes a gente está mais conectado com o celular, mais conectado com a TV, mais conectado com o computador, do que com os nossos sinais internos, com a fome, com a saciedade, né? As pessoas que geralmente comem assistindo televisão, celular, enfim, qualquer uma dessas coisas, geralmente comem mais. Por quê? Porque eu não estou atento. Pensa bem, se eu tô aqui com um prato, tem um prato aqui, ó, embaixo, e eu tô olhando para o meu prato e eu tô comendo. Vocês percebem que o meu olhar tá voltado para o meu prato, certo? E ali eu consigo mandar informações para o meu cérebro e o meu cérebro para o meu estômago e intestino de que eu estou comendo, de que aquilo ali está entrando alimento e que eu preciso produzir suco gástrico, que eu preciso produzir enzimas digestivas, que eu preciso produzir N substâncias para poder digerir aquele alimento. Agora, se o meu prato está aqui, mas eu tô aqui, ó, focada na tela do computador, qual é a informação que eu tô mandando para o meu cérebro? Que eu tô assistindo alguma coisa, que eu estou atenta a alguma coisa, menos na minha alimentação. Ou seja, vocês conseguem entender por que, que é tão prejudicial a gente comer assistindo telas, comer vendo celular, enfim. Ouvir música nem tanto, tá? Porque você não está atento naquilo. Mas sem olhar para sua comida, isso é muito prejudicial porque você deixa de produzir substâncias importantes para fazer aquela digestão completa no seu estômago, no seu intestino. Às vezes, isso é a origem de grandes distúrbios gastrointestinais. Às vezes, uma gastrite, às vezes, uma queimação com frequência que você tem, uma má digestão que você não sabe de onde vem. Muitas vezes pode estar vindo da falta de atenção ao seu prato. Então, veja só como é importante isso. Não é simplesmente para que você, vou dar aqui uma atençãozinha para o meu prato. Não, não é isso. Não é simplesmente para você comer menos, também. É um conjunto de fatores para você ter uma melhor digestão, para você ter uma melhor assimilação daquele alimento. Se a gente não olha para o nosso alimento, se a gente não dá a devida atenção que a gente deveria, às vezes tem nutrientes que nem são absorvidos por conta disso. Porque o nosso corpo não está preparado. A gente não deu um comando para o nosso cérebro de que a gente está comendo. Porque eu estou atento à tela e não ao meu prato. Então, isso é muito importante. Fora que, quando a gente está desatento, né, na nossa correria louca do dia a dia, a gente não percebe, às vezes, quantas vezes a gente belisca. Isso acontece com você? Coloca aqui no chat para mim. Você belisca muito durante o dia? Ou quando você está ansiosa? Fala aí para mim. Rola muitos beliscos por aí? Passa pela cozinha, pega alguma coisa para comer. Esse é um outro fator que também você faz às vezes porque você está desatento e que é muito prejudicial, principalmente para quem busca o emagrecimento. Por quê? O belisco, raramente você vai contabilizar como refeição consumida. Mas se você for ver ao final do dia, equivale às vezes até como 2 refeições, dependendo do que você comeu nessas beliscadas. Então, olha só quantas coisas
são importantes para que a gente fique mais atento e mais conectado com nós mesmos e com a alimentação. Para quem está chegando agora, boa noite. Quem sentir no seu coração, deixar aqui no chat o seu nome, para eu saber quem está aqui com a gente, tá? E o que fizer sentido para você do que eu estou falando, vai colocando aqui também. Isso acontece comigo, isso não, é verdade ou não, para eu saber, para poder conversar com vocês aqui também, né? Essa live ela vai ficar salva, depois vocês podem assistir desde o começo. Quem não pegou desde o começo, fiquem tranquilos, tá bom? A gente não vai se estender muito, porque eu gostaria que fosse mesmo encontros mais curtos, mas que tivessem muito sentido para vocês. Então, fiquem aqui comigo. A gente está falando aqui sobre a questão da conexão, né? O nosso mundo hoje, então, só para a gente retomar, é um mundo que a gente tem uma conexão muito rápida a todo momento com o exterior, com o mundo, com as outras pessoas, com o que está acontecendo em outros lugares, outros países. Mas e a conexão com nós mesmos? Aquele olhar que você tem para você, para saber a origem de uma dor, para saber a origem de um sentimento, a origem de um pensamento, né? Às vezes a gente não tem tempo para a gente porque a gente está com tempo demais para as outras coisas e a gente não consegue se perceber. Isso é seríssimo. Por quê? Muitas vezes a gente fica doente, a gente adoece, primeiro por dentro e depois por fora. Como isso, né? Às vezes a gente tem o costume de digerir mal os nossos sentimentos. E isso, a longo prazo, vai virando uma doença emocional que se transforma em uma doença física. Isso, gente, fala aqui para mim, se você já não viu um caso desse, que a pessoa de tanto, às vezes, sofrer por um problema, sofrer por algo que não conseguia resolver, acabou desenvolvendo uma doença relacionada com aquilo. É muito comum. Por quê? Nós não estamos aptos a olhar para nós mesmos. A gente fica observando todas as pessoas à nossa volta, tudo o que está acontecendo e a gente não dá o devido valor, a devida importância para aquilo que a gente deveria realmente ter, que somos nós, tá? Então, como eu estava falando aqui, quando a gente está desatento, a gente também não consegue sentir os sinais de fome e saciedade, né? E é muito engraçado isso, porque várias pessoas aqui no consultório às vezes chegam e quando eu vou trabalhar sobre fome e saciedade, falam para mim assim, mas eu não sei qual é, não sei, não consigo diferenciar. Fome física, fome emocional, fome, vontade de comer, eu não consigo. Só depois que a gente trabalha bem todas as características de cada uma que nós vamos trabalhar aqui, daqui a uns dias. Só quando eu consigo desmembrar e trabalhar isso, a pessoa consegue entender e identificar. Mas a maioria das vezes ela fala assim, vou ter que ficar mais atento, porque eu ainda não sei se eu sei diferenciar. Então, vocês percebem como que nós estamos desatentos, como que nós estamos mais preocupados com o trabalho, com as outras coisas, o que a gente tem para fazer no dia, do que com nós mesmos, com a qualidade das coisas que a gente tem feito, né? Aquele tempo de qualidade que a gente precisa ter. Eu convido vocês hoje. Se você não tem um horário para você fazer as suas refeições, nem que sejam as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Se você não tem um horário certo para isso, se você não senta na mesa para fazer essa refeição, eu te convido hoje, a partir de hoje, vamos fazer um combinado? Todos os dias dessa semana você vai ter um horário e você vai sentar à mesa para comer essa refeição. Pode ser? Quem concorda com o meu combinado, fala eu concordo aqui no chat para eu ver. Quem que vai fazer isso comigo essa semana, que é muito importante. Bom, como eu estava falando para vocês, né, que o fato é que
grande parte das coisas a gente faz no automático. Por quê? Nosso cérebro, gente, ele é um grande poupador de energia. A gente gasta energia o tempo todo, tá? Vocês estão me ouvindo aqui, eu tô falando, todos nós estamos gastando energia. E o nosso cérebro, ele é o que mais gasta energia, ele é o que mais poupa também, tá? Então, o que acontece? Quando a gente consegue criar um hábito, isso vai se tornando ali um gatilho, um caminho fácil para o nosso cérebro. Nosso cérebro adora gatilhos, por quê? É como se fosse um atalho. Então, ao invés de eu passar por todo o processo de pensar, vamos supor que a gente vai dirigir, né? Então, eu tenho que pensar que eu vou pegar a chave, aí eu vou no carro, vou abrir o carro, vou pôr a chave lá no contato, vou virar, vou colocar a marcha. Você imagina se eu tivesse que todos os dias pensar todas essas coisas conscientemente? Como que o nosso cérebro ele não teria que fazer um esforço tão grande? Aí chegaria no dia, você ia estar com a cabeça explodindo. Não tem aqueles dias no trabalho, às vezes, principalmente quem trabalha com computador, com dados, enfim, que você tem que ficar ali muito atento àquelas informações, né? Sei que tem aqui, ó, o Luiz trabalha com computador, a Carol advogada. Então, tem que ficar ali o dia inteiro, né? Quando chega no final do dia, não tem dia que vocês estão com a cabeça explodindo, muito cansado, os dias que vocês tiveram que fazer coisas que eram diferentes, que eram coisas novas, que não estava no costume da rotina de vocês, porque o seu cérebro tem que trabalhar mais. Então, você imagina se todas as vezes que a gente fosse fazer isso, de ir dirigir, a gente tivesse que passar por todo esse processo. Nosso cérebro ia se cansar muito rápido. Então, ele adora criar atalhos, né? Te levar para o automático das coisas corriqueiras. E aí, o problema é que às vezes a gente leva tudo para o automático. A gente deixa se levar pelo automático. Esse é o X da questão de hoje. O que você quer deixar no piloto automático na sua vida e o que você não quer deixar no piloto automático? Você concorda comigo que se você deixa a sua alimentação no piloto automático, você pode ter um grande prejuízo daqui a um tempo, né? Por quê? Se você não tem uma rotina alimentar, que você tem as suas refeições definidas, pelo menos as principais refeições definidas, você vai, às vezes, fazer jejum, sem querer. Ai, hoje eu não sei, eu não me programei para almoçar, acabei ficando aí até 5 horas da tarde sem comer nada. Isso acontecia muito com meu marido. E eu vou contar a experiência para vocês. Mas o que acontece? Você fica muito tempo em jejum, seu corpo ele vai dar sinais de fome inicialmente, mas às vezes você vai ignorar porque você está ocupado demais para ouvir o seu corpo, né, naquele momento. E aí ele percebe que você não vai dar comida nenhuma para ele, ele começa a se adaptar. Ele vai jogando carboidrato daqui, ele vai pegando glicogênio estocado no fígado, ele vai pegando glicogênio muscular, ele vai pegando células de gordura e quebrando para fazer gliconeogênese, ele vai dando um jeitinho de fazer o seu metabolismo mudar para que você consiga continuar suas atividades sem comida, né? Isso uma vez ou outra acontecer, gente, tá tudo bem. Isso se você faz programado, o jejum intermitente programado, tudo bem. O problema é que se você começa a fazer isso virar rotina, uma hora o seu corpo vai cobrar. Uma hora a sua saúde vai pagar por isso. E não só a saúde física, como a emocional, e ambas. Pode ser uma das duas, pode ser as duas, enfim. Por quê? Precisamos de nutrientes para sobreviver. O nosso corpo, ele precisa de carboidrato, de proteína, gordura, vitaminas, minerais, de fibra, de água. E se a gente começa a não fornecer mais aquilo, ele não tem mais a eficácia
de produção de todas as coisas, né? O seu rendimento cai, não só se você faz um exercício físico, mas o seu rendimento também no trabalho, na maneira de pensar, você começa a ter falta de memória, enfim, muitas coisas podem acontecer. E o caso do meu marido, que eu falei que eu queria compartilhar com vocês, era o seguinte: ele trabalhava no banco, só que ele trabalhava na rua. E ele ficava o dia inteiro indo para lá e para cá, indo para lá e indo para cá, várias vezes. Por várias vezes ele não comia, ele não almoçava, ele tomava só um café preto de manhã às vezes, e ele chegava às 5 horas da tarde, varado de fome, querendo comer a casa inteira. E o que aconteceu com ele? O que acontecia com ele, né? O tempo todo ele tinha crise de rinite, de sinusite, asite da vida, né? Bronquite. Por quê? Ele já tem a facilidade de ter esse tipo de alergia, de crise, de enfim. E aí, o meu sistema imunológico não está funcionando bem, porque eu não tenho nutriente suficiente para que ele se reproduza. O que vai acontecer? Cada vez mais eu vou ficar doente, né? Então, vocês percebem que a falta da conexão com vocês mesmos estão influenciando não só na questão do quanto eu como eu como, mas também da minha saúde, de como que vai ser o amanhã. Então, isso é muito importante, gente. Extremamente importante. Tá fazendo sentido isso tudo para vocês? Fala aqui no chat comigo. Ninguém vai falar comigo. Tô triste. Tô triste. Bom, então, só para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje, eu quero que vocês entendam como é importante a gente estar conectados. A nossa mente estar conectada com o nosso corpo e o corpo com a nossa mente. Essa semana nós vamos trabalhar muitas coisas aqui que vão ser importantes para tudo isso, tá? E para a gente terminar, eu quero deixar 3 perguntas aqui para vocês. E eu gostaria até mesmo que vocês pegassem um papel depois e fizessem uma anotação sobre isso. Porque no decorrer da semana, todos os dias eu vou fazer perguntas ou vou dar algumas atividades para vocês fazerem. Porque não adianta nada a gente trabalhar aqui e não colocar nada em prática, tá? Porque no papel é tudo lindo, mas e na prática? A gente precisa colocar em prática. Se você quer que alguma coisa seja melhor na sua vida, você tem que colocar em prática, tá? Bia, perdi o começo. Vai ficar salvo? Vai sim, Carol. Pode deixar que a hora que eu finalizar lá, eu vou mandar o link para vocês salvo. Eu acho que é o mesmo link, mas eu não tenho certeza. É a primeira vez que eu faço um evento aqui no YouTube, eu tô me achando. Mas depois que finalizar, eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? O que ficar salvo. Desde o comecinho. Então, só para a gente finalizar, eu quero que vocês peguem um papelzinho aí e anota, tá? Primeiro, eu gostaria que vocês fizessem uma introspecção. A gente vai trabalhar muito com isso essa semana, hein? Faz uma introspecção aí, fecha o seu olho. Se você quiser usar daquela respiração que a gente fez no começo, quem tá aqui desde o começo. Respira em 4 tempos e solta. Tenta entender quais são os seus sentimentos hoje. O que você está sentindo? Como você se sente? Você se sente feliz? Você se sente cansado, né? Você se sente completo? Você se sente vazio? Você sente tristeza? Preocupação? O que você sente hoje? Anota os seus sentimentos num papelzinho, num caderno, de preferência, algo que você vai ter, tá? É importante que você guarde isso. E aí, eu quero que você faça as seguintes perguntas para você. Depois, eu vou colocar isso também lá no grupo para que vocês façam, caso alguém perca alguma pergunta, tá bom? Quais momentos da sua vida você se sente presente?
que você tá ali presente mesmo, que você não tá pensando, que você não tá aqui, que eu tô aqui com vocês agora, eu tô pensando em vocês. Eu tô falando com vocês. Eu não tô pensando na minha casa, no meu filho, no meu marido, eu não tô pensando. Eu tô pensando aqui no que eu tô falando, eu tô atenta, eu tô aqui com vocês. Em que momento da sua vida que você tá completamente presente? Fala aí. Escreve ou pensa, tá? Segunda pergunta. Você tem feito escolhas que valorizam a sua saúde física e emocional? Será que eu tô escolhendo ter um tempo de qualidade com a minha família ou eu tô levando o trabalho para minha casa? Ou eu tô tão preocupada com o boleto que eu tenho para pagar que eu não consigo tirar um tempo para fazer alguma coisa importante, né? Ter um momento de autocuidado, por exemplo, tomar um banho relaxante, enfim, sair para conversar com uma amiga, com um amigo e fazer o seu exercício físico. Não, porque eu tenho que ficar dormindo até tal hora e eu não posso levantar mais cedo para ir fazer o exercício. Quais as escolhas que você tem feito hoje na sua vida? Elas estão valorizando essa saúde física e emocional? E a terceira pergunta, eu gostaria que vocês fossem bem específicos, tá? Quais hábitos você gostaria de criar? Lembrando que nossa mente, tudo começa pelos nossos pensamentos, tá? Mas antes, sempre tem um gatilho. Ou seja, eles podem ser tanto externos quanto internos. Tanto um gatilho ali da sua própria cabeça falando que você às vezes não consegue fazer aquilo, um atalho que o seu cérebro vai levar você a fazer algo mais rápido, mais no piloto automático. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da alimentação, né? Quero me alimentar melhor. Mas se eu não tenho um plano estratégico para isso, pode ser que eu caia na armadilha da minha cabeça de passar na geladeira e pegar qualquer coisa porque eu tô com pressa, né? Por quê? O seu cérebro sempre vai te levar para o piloto automático. Ele sempre vai fazer você buscar as coisas mais rápidas, as coisas mais fáceis. E aí que é o problema, porque a gente tem que sempre estar lutando contra o nosso próprio cérebro, os nossos próprios pensamentos. Então, começou ali pelo pensamento. Depois do pensamento, vêm as nossas ações, né? Então, até que ponto eu estou conseguindo controlar isso daí, né? Para eu conseguir fazer algo que seja no piloto automático de forma bacana, por exemplo, eu criei o hábito de treinar todos os dias às 8 horas da manhã. A partir do momento que eu começo a fazer isso rotineiramente, várias vezes, por mais que seja difícil, tem um dia que eu vou acordar e não vou querer ir, mas o meu corpo ele já vai pedir por aquilo ali, porque tá acostumado, né? Meu cérebro já vai me levar para aquilo ali, tá? Então a gente precisa entender que é importante a gente criar novos hábitos, também não querer ficar mudando os velhos hábitos. Isso até foi uma coisa que eu falei esses tempos atrás numa rede social, que às vezes a gente perde muito tempo tentando mudar alguma coisa. E aí, quando a gente fala em uma questão mais energética, né? A gente está gastando energia demais, a gente está focando demais naquilo que a gente quer mudar, só que a gente não se abre para o novo. E às vezes vale muito mais a pena a gente pensar no novo hábito e não ficar tentando mudar um velho hábito. Isso faz sentido para você? Para mim fez muito sentido quando eu ouvi isso de um especialista. E eu falei, poxa, é verdade. Você fica tanto ali, ó, desprendendo o seu tempo, a sua atenção. Vamos supor que, né, você tem um hábito de comer um chocolate depois do almoço. Então, você quer mudar esse hábito. E aí você fica ali pensando, o que eu vou fazer? Não, eu vou mudar, eu vou parar de comer. E aí, às vezes, você fica tão focado em parar de comer ou mudar aquilo ali, que você simplesmente não consegue.
né? Agora, se você colocar na sua cabeça que não, eu vou criar um novo hábito. Agora eu vou, a partir do momento que eu tiver vontade de comer aquilo ali, eu vou tomar um copo de água. Ou então, ao invés de comer um chocolate, eu vou comer uma fruta, né? E eu tô desprendendo para o lado do que eu vou fazer e não do que eu tenho que mudar, entende o que eu quero dizer? Se você fica muito no mudar, no mudar, no mudar, você não sai do lugar. Se você fica no criar, eu vou criar, você está levando o seu pensamento para o lado positivo. É muito louco, mas faz sentido, tá? Vai por mim que faz sentido. Então, gente, essas são as 3 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, que vão ser importantes para guiar a nossa semana, tá? Quem chegou agora, Juliana, oi, Ju, tudo bem? Eu vou deixar salvo, tá? Vai ficar salvo aqui para vocês. A gente já está quase finalizando. Eu não quero me alongar muito, mas eu queria que vocês assistissem depois desde o começo, porque é importante vocês ouvirem tudo que eu falei aqui até agora, tá? E eu espero mesmo que essa semana seja uma semana transformadora para vocês. A gente não vai focar em alimentos especificamente, tá? Essa é uma semana para você olhar para o seu comportamento alimentar. O que você tem feito até agora que te trouxe até aqui, né? Seja se o seu resultado for bom ou não, né? É uma reflexão mesmo, é para você refletir. Algumas coisas às vezes vão doer, né? Mas são importantes para o nosso crescimento, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Bem sucinto mesmo. Eu encontro vocês amanhã aqui novamente, nesse mesmo horário, tá? Somente na quarta-feira que eu vou me atrasar um pouquinho por conta da dinâmica aqui da sala, da minha sala de atendimento. Somente na quarta-feira nós vamos começar às 7h30, tá? Mas amanhã, novamente, 7h15, eu tô aqui, eu espero vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer mensagem que você queira deixar lá no grupo, pode deixar, tá? Eu vou mandar todas as informações que eu coloquei aqui das perguntas também lá. E o link para vocês assistirem desde o começo. Certinho? Então, muito obrigada pela presença de vocês, quem esteve aqui comigo. Estou muito feliz por esse primeiro evento de nutrição comportamental que eu estou fazendo. Essa semana vai ser uma semana muito intensa e acredito que vai ser também muito boa para vocês, para mim, para todos nós, tá? Então, um beijo, boa noite para vocês e até amanhã.